A gente entrou agora numa espécie de trilho e devia ter trazido a minha bota. Trouxe a minha bota. Já tomamos o nosso café da manhã, estava muito bom, um ovinho com pão, queijo, meu próprio cafezinho, né? Agora o Léo tá lavando a louça. Enquanto o Léo lava a louça, eu vou mostrar aqui um pouquinho da propriedade para vocês, porque a gente pediu, né, autorização para a dona da propriedade para mostrar. E para quem quiser vir, né, a gente gostou, a gente achou um lugar calmo, silencioso, bonitinho, tudo limpinho e charmosinho aqui. Toda a parte também do entorno de onde a gente está, porque a gente alugou um quarto, mas existem várias outras possibilidades de alojamento aqui. E aqui na minha frente tem duas casas, eu acredito que as duas façam parte também do alojamento local aqui. E embaixo tem a casa que o quarto que a gente está, na verdade, e tem uma outra, aparentemente um outro alojamento. Mas eu não sei como funciona, então eu vou deixar aqui o link para vocês conversarem lá pelo Airbnb com a proprietária. Caso alguém queira vir aqui, olha, vê as fotografias e tudo mais e pode conversar com ela. E aqui é muito, muito bonito, eu adorei, achei aqui fantástico. E vou mostrar agora um pouquinho para vocês do restante da propriedade até o final ali, que é bem bonito, tem umas plantações e tal. E aí a gente vai seguir o nosso caminho, né, para as 12, quer dizer, para algumas das 12 aldeias históricas aqui do centro. Aqui desse lado é uma parte de arrumos e tudo mais, tem uma churrasqueirinha ali, que em dias de verão, né, dá para você fazer um churrasco e aproveitar a piscina, porque aqui tem uma piscina e já vou mostrar para vocês. Aqui tem uma espécie de pomar, né? Tem muitas uvas ali, aqui são azeitonas. Eu não sei se ela faz, né, a produção de azeitona ou até de azeite, mas eu sei que eles aqui vendem azeite dos produtores locais. E é bem grandinha aqui a propriedade, vai até ali embaixo, então eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente gostou muito da localização, porque é perto da maioria das 12 aldeias históricas, né, daqui do centro, da parte das beiras, digamos. Nós ontem fomos em Pinhel. Pinhel não faz parte das 12 aldeias históricas, mas é muito perto de Marialva, Castelo Rodrigo, que são aldeias que a gente também quer ir. E a gente já foi na aldeia de Almeida, que é muito bonita, né, em formato de estrela, lindíssima. E é isso, tá conhecida aqui a propriedade, o portãozinho bonitinho ali. E olha a vista, olha como a vista da propriedade, assim, daqui de cima da propriedade é bonita. É muito lindo. Como eu disse, tem uma piscina, aqui é a piscina, mas a piscina é sazonal, né? Só funciona provavelmente no verão, talvez um pouquinho no início da primavera, quer dizer, no finalzinho, meio, final da primavera. Deixa eu ver se está aberto aqui. Não vou entrar não. Dá para ver daqui, né? Dá para ver ali em um deckzinho. Eu vou mostrar para vocês, mas ali dentro da parte onde que a gente tá, tem duas espreguiçadeiras, que eu acho que são as espreguiçadeiras bem individuais, né, pelo que eu pude perceber. Ali tem um chuveirão e tem casas de banho, eu acredito,
o local para trocar de roupa. Aqui é mais uma parte da propriedade, bonitinho, né? Tipo um jardim de inverno, alguma coisa assim. É bem bonitinho. Ah, tem um gato, não sei se dá pra ver, mas tem um gato ali em cima do telhado. Vamos embora agora conhecer. Bom, chegando aqui, a gente já tem esse corredorzinho aqui. E a parte da cama onde a gente fica, tem um ar-condicionado ali no canto, que agora tá desligado, porque a gente já tá de saída. Bom, e tem o ar-condicionado, e para quem não sabe, aqui em Portugal, o ar-condicionado e aquecedor fazem a mesma função, né? É o mesmo aparelho que fazem essas duas funções. Aqui tem o espelhão para as moças, né, se maquiarem e tudo mais. Eu não gosto de me maquiar, mas pelo menos ficar aqui e me arrumar, ficar bonitinha, eu também gosto. Deixa eu acender a luz aqui. Aqui é um pouco pequeno, mas vai dar para mostrar. Aqui é a casa de banho, né? Tem o vaso sanitário, tem a pia. Eu gostei muito dessa pia aqui, ela é bem grande. Gostei bastante, ela é grande, é espaçosa. Aqui o espaço do vaso fica pequeno, mas para pessoas pequenas como nós, dá. E aqui é a ducha. Eu gostei bastante dessa ducha porque a água sai bem quentinha. Vou mostrar o boiler para vocês lá, gigantesco, que eu acho que faz a divisão de todas as casas e estúdios que tem aqui. E o chuveiro é bem bom, eu gostei bastante. Aqui onde eu tô é um acesso que é comum a várias pessoas aqui, porque é a parte da lavanderia, né? Então essa parte aqui, ó, é o boiler que eu falei para vocês, que é gigantesco. Eu acredito que seja comum também para várias unidades, digamos aqui assim. Aqui são as espreguiçadeiras que eu falei para vocês. Eu acredito, né, que sejam as espreguiçadeiras ali para a piscina, para aquela região da piscina. Gostei bastante da região da piscina. Pena que é sazonal, né? E agora não dá para a gente dar um mergulho. Aqui é a máquina de lavar, o estendal, as coisas normais de casa e lavanderia, né? Aqui já é exclusivo da nossa unidade, da unidade que a gente está. Então, aqui é a cozinha, e a cozinha aqui, ela é bem grande, né? Bem espaçosa. Aqui tem uma placa, o Léo demorou muito para conseguir se entender com essa placa, mas eu li o manual de instrução que tem ali dentro e consegui me entender bem com ela. Então essa parte toda aqui da cozinha, tem bastante utensílios, tem algumas panelas, tem pratos, taças, copos, tem tudo. Uma geladeirinha aqui muito boa, gostei. Para aquilo que a gente precisa, o tamanho ideal, né? Parece até uma geladeira que a gente tem em casa também, mas para o que a gente precisa é ideal. E aqui todo o espaço para você ficar, tomar seu café tranquilo, ou até fazer algum almoço ou uma janta. Quando a gente esquentou a comida aqui, que a gente chegou no primeiro dia, né, a gente comeu aqui, então já é um espaço que para vocês é um pouco familiar. E a nossa anfitriã, como eu disse, autorizou a gente a mostrar, mas como a gente só tem as chaves do estúdio que a gente tá, então a gente só pôde mostrar essa parte aqui, incluindo essa parte em comum e toda a parte externa, que aí também é em comum para todo mundo. Estamos na estrada em direção a Pinhel, porque as localidades que a gente quer ir hoje, a gente tem que passar por Pinhel. E a gente vai aproveitar para passar por um miradouro. A gente vai mostrar para vocês também, né? Um miradouro pro Rio Coa. Na verdade, são dois miradouros. Um que tem um espelho e um outro que é um pouco mais embaixo. Todos para ver o Rio Coa e a paisagem ali ao redor. Parece ser muito interessante. A senhora do Centro de Informações Turísticas, ela nos indicou aí nesse lugar, ela viu que a gente estava cheio de câmera, cheio de microfone e tudo mais. Aí ela falou assim, eu acho que vocês vão gostar, se vocês gostam de fotografia, filmagens, eu acho que vocês vão gostar desse miradouro. E aí ela botou até um vídeo pra gente ver e a gente gostou muito. Então vamos dar uma passadinha lá antes de ir para as aldeias.
Nós deixamos o carro ali atrás porque essa parte aqui que a gente está caminhando já não pode passar, somente moradores. Então a gente vai fazer uma caminhadinha, provavelmente é mais ou menos uns 400 metros até o miradouro. E esse miradouro foi inaugurado em 2022. Quando de 2022? Abril de 22. Abril de 2022. Ó, tem várias casinhas aqui ainda para dar uma Aqui, reformada. aqui nessa região tem várias casas já reformadas, mas também tem muitas para reformar. E a gente só ficou sabendo mesmo desse miradouro porque lá no Centro de Informações Turísticas nós fomos informados, né, da existência desse miradouro. E aí a gente decidiu vir aqui porque parece ser realmente muito bonito o local. Né, amor? Sim, sim, ó. Mas tem muitas casinhas aqui ainda para reformar. Essa parte aqui já tem muita casa para reformar. Se tiver 3 casas aqui com pessoas morando, é muito. Não é não? Não sei, mas tem umas casas ali atrás que já foram reformadas, né? Tem muitas ali atrás reformadas também. E a gente viu lá no posto de turismo o vídeo, né, desse miradouro e a vista era espetacular. Então por isso a gente ficou interessado em vir visitar, né? Exatamente. O céu tá ainda um pouco nublado, mas tem muito sol ainda. Então vamos ver se a gente dá sorte de ver a paisagem toda aqui do Rio Coa. A gente entrou agora numa espécie de trilho e devia ter trazido a minha bota. Trouxe a minha bota. Tô com um sapato aqui que vai dar calo. Não, mas é pouco, né? São só 400 metros, então tá tudo bem. Já estamos chegando já. Exatamente. E olha como bonito aqui, já dá para ver uma paisagem bem... Tem as silvas aí, ó. Nossas amigas. Os frutinhos já estão secos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui tá quase boa para colher já, hein? Estamos chegando aqui no Totem. Ó, o sobreiro já tá na terceira leva de sobreiro. É terceira leva ou significa que foi retirada em 2023? Aí agora você me pegou, hein? Tem uma regrinha aí que eu agora já não me lembro. Quem lembrar da regra aí de tirar o sobreiro aí, ó, porque tem essa numeração, deixa nos comentários aí pra gente que eu esqueci. Significa que foi 2003? Não, eu acho que 23 nesse caso, né? 2023, né? Isso. Aí para fazer a nova retirada é quanto tempo? Eu não lembro. Eu não me lembro se são 10 anos ou 7 anos. Ou alguma coisa no intermédio. Aí chegamos aqui numa parte aqui, ó. Observa só essa vista aqui. Aqui tem várias oliveiras. Lá em cima também deve ser oliveira, mas olha o vale. Esse aqui é o Vale do Coa, né? Se eu não me engano. Será que é aqui embaixo passa o rio? Isso aqui é fenomenal. Então significa que lá do outro lado, anos e anos atrás, era Espanha. E aqui era Portugal. Bem bacana. Aqui, natureza fenomenal e quase ninguém, não tem muita moradia. Tinha aqui essa aldeiazinha aqui, tá bastante abandonada, quase nenhuma casinha ali. Mas já tem umas sendo tem umas reformadas, reformadas, né? Ali, né? Deve ser para alojamento local. Bastante bonito. Fizeram agora esse miradouro e vamos lá conhecer, né? O nome dos abutres aqui em Portugal são os grifos. Acho que é os abutres aqui, né? Acho que tem grifos também lá na região do Gerês. O senhor, quando a gente estava fazendo lá as Minas dos Carris, ele disse que uma vez foi lá
e tinha uns grifos sobrevoando lá os carris. E olha o que já dá para ver aqui. Que isso. Que lugar, que paisagem maravilhosa. Canhão escarpado do Rio Coa. Onde que é? Essa aqui. Que aqui tem a zona planática de Pinhel e de Figueira Castelo Rodrigo. Olha a vista, cara. E tá um ventinho geladinho aqui, hein? Como é que deve estar a água? A água deve estar daquele jeito que tu gosta. É, daquele jeito eletrizante, né? Nós já começamos a passar aqui pela estrutura que é de metal que eles fizeram para chegar ali no miradouro. Tem um sobreiro aqui atrás de mim. E atrás do sobreiro, olha essa paisagem maravilhosa. Os miradouros estão ali embaixo, são dois. São dois miradores, a estrutura totalmente de ferro e tem um mais acima que é com tipo um vidro, né? Sim, igual aqueles que tem lá na China, né? Mas na China eles fazem aquele efeito de quebrar que as pessoas ficam desesperadas. Eu né? acho que eu vou ficar desesperada se eu vou lá. Então vamos descer, né? Vamos lá no miradouro. Vamos aproveitar um pouquinho da vista. E ver porque o sol tá ajudando, não tá muito sol. Já não tem mais sol não, né, amor? O sol... Não, mas não tá fechado, né? Dá pra ver, pelo menos. E olha lá o rio, cara. E com as nuvens também é interessante, é diferente a paisagem, porque tem um contraste de onde o sol bate e de onde tem nuvens. Então fica ali um contraste de cores, né? E já chegamos aqui na parte de baixo do miradouro. Olha... Essa aqui é a primeira, né? É o Sim, primeiro... é o primeiro miradouro. Mas olha isso, aqui embaixo, dá pra ver aqui, é de ferro, mas tem os buraquinhos. Então dá um desconforto. Tá com medo? Não, estou com desconforto, é diferente. Um pouquinho de medo eu fico aqui. Aqui eu prefiro andar aqui, ó, pela parte que é a estrutura, entendeu? Do que pisar aqui no meinho. É seguro, pô. Eu sei que é, mas o problema é o cérebro. O cérebro não processa isso. E olha aqui, ó. Olha a vista, meus amigos. Olha que lugar espetacular. Meu Deus, muito obrigada por me proporcionar essas experiências incríveis. Porra, será que tem como a gente descer e tomar um banho de rio? Pelo jeito aqui não tem nenhuma trilha, não. Por aqui não tem como. Não, e eu estava pensando exatamente nisso, né? Eu não sou muito fã de miradouros assim, construídos, mas imagina, olha o quão bonito é isso aqui. E se não fosse esse miradouro construído, acho que a gente nunca iria conseguir ter a dimensão de quão bonito é isso aqui. Então, às vezes fica a reflexão, né? De será que ter um miradouro como esse faz sentido ou não, né? Eu tô mudando a minha opinião. Agora a gente vai na parte de baixo. Agora a gente vai no segundo mirador. Esse aqui é... Esse de ferro, não tem aquele vidro, você não vai ficar nervosa. Ou vai, né? Porque você vai olhar pro chão ali. Todos eles dão um desconforto, mas é só desconforto. Eu sei que é seguro. A grande questão é que o cérebro ele não processa isso muito bem, né? E aqui dá para ver uma visão bem mais perto também, né? É espetacular, caramba. Eu só tô sentindo um pouco de frio, tá vendo agora um vento? Tá vindo. E esse vento tá fresco. Não, assim, não tá ventando muito, mas como tá meio geladinho, né? Tá fresquinho. Então, o pouquinho que tem de vento já dá uma gelada. Aqui é bonito. Mas lá em cima é mais bonito. E daqui a gente tem a visão ali do miradouro mais alto, onde tem a estrutura ali de vidro, né? E esse aqui é o que fica mais abaixo.
Todos os dois são espetaculares, mas a vista lá de cima é mais impactante. É muito impactante a vista dali. Então vale a pena, se você estiver aqui pela região de Pinhel, conhecer esse miradouro aqui. Olha, se você estiver na região da Guarda, eu acho que já vale a pena, hein? Mesmo que você não esteja aqui em Pinhel, assim, ou tão perto, eu acho que vale a pena fazer um desvio. Mesmo que o desvio seja por volta de 50 quilômetros. Vale a pena. E aqui vocês podem ver, ó, várias casas aqui ainda em ruínas. Sim, muitas ainda para restaurar. A vegetação já até invadiu. Várias, né? Isso aqui é tudo... Tudo amora, tudo tudo silvas. silvas. Tem essa casa aqui também. Algumas ali em cima, logo no começo da aldeia, estão recuperadas, mas a maioria está assim, nesse estado. Aqui já é mais perto do miradouro, né? Mais para a aldeia mesmo, tá tudo bonitinho, recuperada. Agora, mais para cá, aí não. Para perto do miradouro, que é um pouco mais distante, né, do centrinho da aldeia, de Faia, se eu não me engano. Aí, lá tá mais bonitinha, mais recuperada. Aqui não, aqui já tá faltando aí recuperar as aldeias. Nós já saímos do miradouro, adoramos aquele lugar. A região ali é incrível, toda a vista é espetacular. Deixa aqui nos comentários se você não concorda comigo, se você realmente acha que a paisagem ali valeu a pena o desvio. E nós vamos fazer outro desvio, porque o Léo resolveu fazer esse desvio e visitar uma aldeia. Eu resolvi fazer esse desvio porque a gente vai parar numa aldeiazinha que tem um valor bastante sentimental para mim. E eu considero ela como a mais bonita de Portugal. Então eu espero que vocês gostem dessa aldeiazinha que eu vou mostrar. E enquanto muitos amigos meus de escola sonhavam conhecer a Disney, os castelos da Disney, os parques da Disney, meu sonho era esse aqui. Conhecer essa pequena aldeia em Portugal, onde a minha avó nasceu, cresceu e viveu as suas primeiras histórias de vida. E estar aqui é a realização de um grande sonho que eu tinha. E hoje eu estou aqui, do jeito que eu sempre sonhei. E quando eu era criança, né, que eu sempre vivia perguntando para minha avó como é que era a cidade, né, a aldeiazinha que ela tinha nascido, ela me contava algumas histórias, me contou a história que tinha um castelo aí que eu fiquei mais fascinado ainda, né, que aqui é um castelo templário. E pelo que eu pesquisei, esse castelo aqui, após a reconquista definitiva aqui da região da Beira, Fernão de Bragança, ele cedeu esse castelo para a Ordem dos Templários, ficou anos e anos em mãos dos Templários e quando chegou o reinado de Dom Dinis, o castelo foi repassado para a Ordem de Cristo, né, que ficou com todo o patrimônio dos Templários na época, mas Ordem Templária e a Ordem de Cristo, se eu não me engano, é o mesmo, né? Só trocou o nome para dar aquela disfarçada para o Papa e o povo lá da França não ficar muito em cima aqui dos Templários. Mas é isso. E quem gosta muito dessas histórias templárias é esse moço aqui. Então, por isso que ele ainda ficou com mais vontade de conhecer aqui a região. Ele se emocionou já várias vezes para gravar esse vídeo. O iniciozinho desse vídeo foi difícil. Então, esse local aqui é muito emocionante. E até eu fiquei um pouco emocionada também no caminho, a gente conversando. E
é muito bonito, né? E aqui em cima dá para ver um vale. Vale do Coa ali, não é? Eu não sei se é o Vale do Coa, porque não estou vendo o rio aqui. Mas dá para ver as montanhas, os pinheiros, acho que são pinheiros ali embaixo. Tem também toda a plantação de oliveiras. E tem um valor sentimental para o Léo muito grande. E é por isso que ele considera que essa aldeia é a mais bonita de Portugal, é a minha opinião. E agora vamos continuar caminhando por aqui. Eu vou entrar aqui no castelo, a parte do castelo onde ficava a Praça das Armas, né? Hoje em dia ela é um cemitério aqui da aldeia. O castelo, pelo que eu estou vendo aqui, ele está em obra. Eu acho que vão fazer alguma reforma para ter visitação aqui na torre, né? Porque hoje em dia só existe a torre de homenagem. Tem uma estrutura ali, eu estou vendo ali uma cruz, que seria a cruz templária. E vou mostrar um pouquinho aqui para você. Aqui atrás da torre de homenagem, né? Temos aqui uma construção, provavelmente eles estão criando aqui um centro de informações turísticas. Deve contar um pouquinho da história aqui do como foi feito o castelo, a formação do castelo e do povoamento aqui de Longroiva. Temos ali a cruz templária. Provavelmente vão contar histórias dos templários aqui nessa região. Ali embaixo, perto da igreja, se eu não me engano, tem uma casa ali que tem umas inscrições templárias. Já a gente vai lá mostrar para vocês. Podemos observar que eles estão criando aqui uma escada que é para visitação futura aqui à torre. E provavelmente lá vai ter aquelas animações contando um pouquinho da história do castelo. Assim como a gente encontra no Castelo de Guimarães, Castelo de Pinhel, Bragança, se eu não me engano, também tem, porque em Bragança tem a parte militar ali. A gente não conseguiu visitar porque estava fechado, mas deve ter essas informações. E provavelmente assim no futuro, Longroiva vai ser bastante visitada devido ao Castelo Templário. Está em obra ali ainda. E o botão está fechado, dá para observar que estão criando uma escadinha a mais. Então vai ficar legal aqui. Olha como é bonito também daqui de cima. E a vista? A vista já é sensacional. Imagina lá de cima. Mas tem uns desenhos ali na pedra ali, ó. Tá vendo? Tipo um caracolzinho ali. Eu não sei o que significa. Se vai dar para ver, mas sim. De repente são inscrições antigas, né? Aqui provavelmente eles estão restaurando lá dentro para receber o público. Abrir, exatamente, para abrir para visitação. Já tem algumas... Botaram uns pisos, já tem ali... Não sei se dá para ver com... Aqui, mas assim, tem umas escadinhas ali. E provavelmente vai dar para ver lá de cima, então... Aquilo que a gente já consegue ver aqui, ó, visualizar hoje, vai ser ainda maior e melhor. Amor, a gente podia entrar em contato com a Câmara de Meda para, de repente, a gente vir aqui quando inaugurar, né? Inaugurar. Fazer uma visitação. Exatamente. Eu vou ter que voltar aqui para ver. Porque, se não me engano, essa obra aqui já está desde 2022, né? Quando a gente trouxe meus pais aqui, a minha mãe, para conhecer a aldeia, já tinha uma obra aqui. Sim. E a gente imaginava que hoje já estaria pronto. Mas não vai tá ficar indo. para uma próxima visita. Sim, vamos entrar em contato com a Câmara de Meda, porque essa Longroiva faz parte do Conselho de Meda. Do Conselho de Meda, exatamente. Falar em Meda, depois de dar uma paradinha lá para almoçar, né? Se a gente ainda conseguir algum lugar aberto, sim. Estamos passando de volta aqui na parte que agora é o cemitério, né? Mas eu li no site da Câmara que essa torre de homenagem aqui é uma das mais antigas, né? Uma das construções mais antigas aqui de Portugal. E a época da construção nem era Portugal ainda, né? Porque Portugal foi fundado em 1143 por Dom Afonso Henriques. Então, essa torre de homenagem é realmente muito antiga, um patrimônio muito importante
para o povo português e para nós brasileiros também, porque a nossa cultura se entrelaça com a cultura dos portugueses, porque afinal todos os brasileiros, ou pelo menos a maior parte, tem algum descendente, quer dizer, ascendente português. E aqui bem abaixo da torre existe a igreja de Nossa Senhora do Torrão. Se eu não me engano, existe uma festa aqui do Nossa Senhora do Torrão, a minha avó contava, que a maior festa que tinha aqui na aldeiazinha dela era a festa da igreja Nossa Senhora do Torrão, que geralmente ocorre no mês de setembro. Não é isso, meu amor? Setembro, quando acontece a festa aqui de Nossa Senhora do Torrão, né? Eu acho que é. E aqui ao lado da igreja Nossa Senhora do Torrão, temos aqui uma estrutura, está até reformada, e segundo a plaquinha que temos aqui, ela é uma recordação da visita de 25 templários de várias nacionalidades ao Grão-Prior de Portugal. Aí tem ali escrito Dona Maria da Glória e Dom Grão-Mestre Dom Fernando. Provavelmente esse Dom Fernando devia ser um grão-mestre da Ordem dos Templários aqui em Portugal. Infelizmente está fechado, não temos como nós visitar. Nós aproveitamos que estávamos aqui em Longroiva e passamos aqui na Quinta Vale da Aldeia. Compramos uns vinhozinhos, né? Uns azeites. Sim, compramos 4 vinhos e alguns azeites. E nós aproveitamos para parar aqui porque é caminho para Meda. A gente deve fazer uma paragem ali em Meda para comer alguma coisa. Com isso, eu não sei se vai dar pra gente ir em Marialva, né? Em Marialva hoje. Mas se a gente não conseguir ir hoje, a gente vai amanhã. E aí provavelmente vai ficar pro próximo vídeo também, porque o vídeo já tá ficando muito grande. E vamos em Trancoso. Tá rolando uma festa da castanha lá em Trancoso esse final de semana. E vamos dar uma passadinha lá para prestigiar a festa, né? Sim, aí a gente tem que ir ou hoje ou amanhã em Trancoso de qualquer jeito, porque amanhã é o último dia. Então vamos ver como que a gente vai organizar essa logística. De repente a gente vai almoçar agora em Meda ou comer alguma coisa, né? Porque já passou muito das 3 da tarde e normalmente os restaurantes fecham aqui em Portugal nessa hora, às 3 da tarde. Pelo menos a cozinha. Então de repente a gente come um lanche ou alguma coisa assim e vamos direto para Trancoso. De repente pode ser também. A gente resolveu parar ali na Quinta, como eu disse, né? Porque é muito perto da aldeia de Longroiva. Na estrada nacional que sobe Longroiva, direção a Meda. Sim. E nós achamos que... Nós achamos que a Quinta era de Longroiva, mas não. É daqui da região, né? De Meda. Mas é outra freguesia. Mas é de outra freguesia, exatamente. Mas a gente já tinha provado um vinho dessa Quinta e também já tínhamos comprado um azeite, né? Sim, eu comprei um azeite e dei para minha mãe quando ela veio aqui. Mas ela levou lá pro Brasil o azeite e ela gostou muito do azeite. Aproveitando que estamos em Meda, né, que paramos aqui para fazer um lanchinho rápido, vamos visitar aqui agora o centro de Meda. E aqui na frente, logo aqui na frente onde a gente está, já tem o Pelourinho. E vamos subir uma escadinha aqui para visitar o relógio que tem, que o relógio é símbolo aqui da cidade de Meda. Até o vinho que nós compramos tem lembra o relógio de Meda, mostrando a característica aqui da cidade. A gente ficou conversando ali com uma senhorinha ali, bastante tempo, bem simpática ela. As pessoas, elas às vezes, né, elas ficam muito tempo sozinhas, então às vezes elas ficam sem ter pessoas para conversar. Então a gente parou ali, na verdade a gente estava passando, tentando subir pro relógio aqui, pra torre do relógio. E ela parou assim para conversar com a gente, então a gente resolveu Ficamos ali trocando uma ideia com ela. Exatamente, para conversar um pouquinho, para dar um pouquinho de atenção, né? Porque às vezes a pessoa
como eu disse, né, passa muito tempo sozinha e não tem ninguém para conversar. Ela então... viveu em França também, né? Sim, viveu na França durante, acho que 20 anos, né? Isso. Isso. Aí se mudou pra cá, que ela conheceu o marido dela na França. E o marido dela é daqui, de Meda, né? Ela é de Vila Nova Foz de Coa e eles vieram viver aqui. E é uma linda história, né? Porque tiveram filhos, criaram os filhos, e aí os filhos foram para seguir os seus rumos, né? Os seus caminhos, e ela ainda está aqui. Agora a gente vai ali. Vamos tentar filmar um pouquinho. Chegar ali em cima. Lá de cima da Torre do Relógio para vocês. Aqui no centrinho de Meda tem bastante casa aqui. Vendendo, né? Vendendo. É. Eu vou acender aqui a nossa luz aqui tá acabando. É, vou acender tá ficando aqui, escuro. Pra ver se fica melhor. Tem que subir por aqui. Porque lá onde fica o Pelourinho, não tem como mais passar. São várias casas antigas aqui. É. E lá de cima é bem bonito. Aqui já é bonito. Tá chegando tarde, já vão pegar já o pôr do sol já saiu, né? Tá ficando bem escuro. É, mas vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Eu acho que dá pra ver pelo menos o pôr do sol. Lá de cima vai dar pra ver. Então, já é alguma coisa. Tem aqui a subidinha aqui, ó. É por aí não, por ali, né? Chegamos aqui na parte que sobe. Tem uma escadinha aqui. Então é fácil chegar ali na Torre do Relógio. Só é meio complicado porque... Tá acabando a nossa luz. Não, é porque sobe muito, né? E a gente tá ficando sem luz, então acho que não vai ficar muito bom não, mas vamos ver. Não vai ficar muito boa a imagem, porque o carro tá escuro. Mas a gente vai ali tentar mostrar um pouquinho pra vocês ali do relógio. Sim, a vista, mostrar um pouquinho da vista, né? Exato, pelo menos um pouquinho da vista aí. O restinho do pôr do sol vai dar pra ver. Chegamos aqui na Torre do Relógio de Meda, a nossa luz. Como vocês podem ver. Tá difícil. Tá acabando. Já era. Tá escuro. Tá bem escuro, mas olha, dá pra ver aqui, ó, o finalzinho do pôr do sol. Lindíssimo. E olha como a vista aqui é bonita, gente. Eu acho que vai dar pra ver um pouco, porque tá bem iluminado ali embaixo. Então acho que vai dar pra ver. Olha, é uma andorinha. Um morcego aqui, hein? Foi uma andorinha. Será que era um morcego? Acho que não. E ó, o pôr do sol lá embaixo, ó. Olha só como é que fica essa cor. Lindíssima. E aqui é a parte mais alta de Meda. E Meda é sede do Conselho de Meda. Estamos aqui na parte histórica de Meda, é o centrinho histórico. Seria a sede do município de Meda. Sim, e Marialva também faz parte de Meda, né? Do Conselho de Meda. É Longroiva, que a gente teve hoje, Marialva, tudo isso faz parte do Conselho de Meda. E olha, tem uma santa ali bonita. Olha a estátua aqui bonita. Tem uma santinha ali. Não sei se vai dar para perceber por causa da escuridão. Não, mas acho que se a gente chegar ali perto vai dar para ver. Vamos ali. Só cuidado aqui, hein? Que tá escuro. E tem muitas pedras, né? Tem pedra, a gente não tá com... Não estamos com bota, estamos com sapatos normais. Isso, ó. Tem uma imagenzinha aqui de uma Nossa Senhora, ou uma santa. Não tem nada dizendo ali o nome. De repente até tem, mas é porque tá escuro, né? Não dá pra ver. A gente vai procurar na internet e ver o nome dessa imagem e colocar aqui pra vocês. E lá na vinícola que a gente tava, né? Lá tinha uma imagem aqui de Meda e tinha essa santa lá na imagem. E aí, por isso, quando eu vi ali, eu falei, ah, é a santa que tava passando lá nas imagens da vinícola. E é isso. É aqui a parte da Torre do Relógio. Dá pra ver aqui um panorama aqui da cidade. Não sei se tá muito escuro, mas aqui é a cidade de Meda e estamos aqui bem pertinho aqui do centro histórico, onde tem as casinhas de pedra. É muito bonitinho. E é um morceguinho, hein?
É morcego? Não sei. E esse finalzinho de tarde, assim, esse pôr do sol, tá realmente espetacular. E acho que hoje sim, hein? Hoje sim eu consigo fazer umas imagens da GoPro do céu. Acredito que o céu vai ficar bastante estrelado lá onde a gente tá. Então acho que eu consigo fazer umas boas imagens, hein? Agora nós vamos no mercado fazer umas compras, porque o nosso estoque está baixo. Principalmente de queijos. Comer queijo, comprar um queijinho que é para o nosso petisco, para tomar uma cervejinha quando chegar lá na nossa casinha. E amanhã vai ter muito mais aventuras.